Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva de volta com o tema Segurança da Informação. Desta feita eu queria apresentar para vocês um mapa mental que resume todos os conceitos sobre segurança da informação. Então isso vai ajudar você para a sua prova de certificação, para um concurso público e coisa do tipo que você vai tratar o tema segurança da informação. Queria que você prestasse atenção e ficasse alguns minutos conosco aqui. Veja bem, segurança da informação, tá aqui. Quais são as correlações do tema segurança da informação com outros temas importantes que você deve dominar? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve saber, o que é segurança da informação? Bem, é uma sub-área da ciência da computação que ganhou força nos últimos tempos, no sentido de que nós hoje estamos conectados, nós estamos fazendo uso de software e dados que estão na nuvem, né? Nós estamos mandando e recebendo informações, transações bancárias e coisa do tipo. Então, segurança virou uma necessidade vital, né? E veja bem, a segurança da informação está associada a alguns princípios básicos que você deve dominar. Então, veja bem, a maioria dos autores consideram aqui 4 princípios, eu vou lhe apresentar 6. Então, vou começar pelos fundamentais. Confidencialidade. Professor, o que seria confidencialidade? Seria a garantia de que quem vai ter acesso às informações tem o direito de fazê-lo. Então, confidencialidade diz respeito que uma pessoa que não tem condição de acessar, não tem o privilégio, não tem o direito, não vai ter acesso a informações de outros, né? Então, por exemplo, a ficha de saúde de alguém, a questão da remuneração, o saldo na conta bancária, o patrimônio e coisa do tipo. Então, isso é confidencial, né? Então, você está garantido, inclusive, pela Constituição Federal. O outro princípio importante que você deve ter em mente é o princípio da integridade. O que seria integridade, professor? É a garantia de que essa informação está imaculada, de que ela está íntegra, de que ela está de acordo com a condição pela qual foi gerada. Então, se um programa gerou a informação, essa informação está fidedigna, ela não foi adulterada, né? Então, é garantida a integridade desses dados ou dessa informação. Em seguida, o princípio da disponibilidade. O que é disponibilidade? Vem de disponível, de estar à disposição. Então, sempre que eu precisar de um recurso, de um sistema, de acesso à informação, ela vai estar lá, desde que eu tenha direito de fazer uso, né? Então, o princípio da disponibilidade. E o quarto e último seria o princípio da autenticidade. O que é o princípio da autenticidade aqui, professor? É no sentido de você identificar o usuário, da pessoa usando algum mecanismo que a gente vai ver, passar por um processo de autenticação e se identificar, porque a partir do momento que ela se identifica, que ela se autentica, eu tenho condição de saber se ela pode acessar as informações, se ela pode acessar os sistemas, e eu posso aí então fazer o quê? Impedir que ela repudie que fez alguma coisa, né? O princípio do não repúdio, o que seria isso? Se eu identifiquei, eu sei quem fez o quê, né? Então eu sei que você fez no verão passado, como diz aquele filme antigo, né? E o princípio da legalidade é que o quê? Que o acesso, que os sistemas, que tudo está funcionando dentro do que é legal, do que está previsto em lei. E isso ganhou força nos últimos tempos por conta do avanço de legislações específicas para a questão da segurança da informação, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet em 2014, a GDPR, que é a questão da legislação específica na União Europeia em 2016, em 2018, por exemplo, a LGPD. Então, a questão da legislação específica que trata a questão da segurança da informação, da confidencialidade associada a esses princípios aqui, tá certo? Veja bem, então voltando para cá, segurança da informação tem uma conexão com ameaças. O que seria uma ameaça? É alguma coisa que põe em risco a segurança da informação. Qual é a natureza desse tipo de coisa? Veja bem, nós vamos começar aqui. Primeiro, por exemplo, desastres. Um terremoto, uma inundação, alguma coisa que pode acontecer e que pode prejudicar uma instalação que dá guarida, vamos dizer assim, para os sistemas, para as máquinas, né? Para o parque informatizado de uma empresa, do governo, de alguém que tem as suas informações guardadas ali. Veja bem, depredação. Quem depreda? Vândalo, por exemplo, um funcionário insatisfeito, alguém. Terrorismo, né? Então esse terrorismo pode ser uma bomba, de repente o Brasil não tem, graças a Deus, muito acontecimento desse tipo, praticamente não tem, mas você vê que daqui a lá uma instalação do governo,
uma empresa passou por um ato de terrorismo. A questão dos acidentes, por exemplo, um incêndio, aqui e acolá, alguém, olha, uma empresa tal perdeu seu parque tecnológico, teve um incêndio e tal, um desabamento e coisa do tipo, né? Inundação, então uma série de problemas que podem acontecer, né? Veja bem, malware seria uma outra categoria de ameaça aqui que tem a ver com o quê? Malware é a contração das palavras inglesas malicious software, então malware. E aí você tem o mais famoso e o primeiro deles, que é a ideia do vírus, que se popularizou a partir dos anos 80, né? E você tem algumas categorias. Por exemplo, o vírus de macro é um vírus que vem, por exemplo, num documento do Word, num documento do Excel. Ele está numa macro que pode fazer alguma coisa e criar algum problema. O vírus de boot, por exemplo, é um vírus que se instala na área de carga do sistema operacional. Então, toda vez que você carrega o sistema operacional, ele age, ele infecta, né, o seu computador, outros arquivos, e aí ele gera problema. A questão, por exemplo, do vírus polimórfico, que ele aí é o que? Ele vai mudar de forma, ele usa técnica de inteligência artificial, usa compressão de dados, ele usa de formatos inteligentes e modernos para poder se disfarçar, para não ter a sua assinatura reconhecida por um antivírus, por exemplo, pelos programas de defesa, tá certo? O vírus misto, ele combina características de mais de um desses aí, tá certo? Então veja bem, existem outros malwares. Quais seriam? Por exemplo, o phishing. O que é o phishing? É um tipo de software malicioso que vai botar uma isca, um presente, veja aqui, clica aqui e se inscreva na promoção, clica aqui e ganha um bônus disso, clica aqui e veja fotos picantes daquela atriz famosa, por exemplo, etc e tal. Uma outra forma que não é malware, mas é uma ameaça, seria a engenharia social. A engenharia social deveria estar conectada aqui a ameaças, né? Uma correção para fazer, no sentido de que é alguém inteligente, é alguém persuasivo, alguém convincente, que usa a lábia, usa, vamos dizer assim, a sua magia pessoal para convencer pessoas a repassar informações. Então a engenharia social, o engenheiro social mais famoso, né, da história recente aí, é o Kevin Mitnick, que é um norte-americano que usava de artifícios para envolver as pessoas e ter acesso às informações para poder praticar atos criminosos. O ransomware, o que é? É um tipo de malware que criptografa os dados e, ao fazer isso, ele pede um resgate para liberar. O mais famoso, em 2017, atacou aí milhões de equipamentos de computadores, era o WannaCry, né, que pedia alguns centenas de dólares para poder liberar esses dados. Uma outra categoria é o cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? É um tipo de software malicioso que traz dentro da sua estrutura um outro tipo de ameaça. Traz um vírus, traz um phishing, traz um ransomware, alguma coisa, desde que ele ofereça um presente para você. Então ele traz um serviço que você precisa, mas ele traz algo mais escondido, oculto, né? A ideia de cavalo de Troia é a batalha de Troia, que você se lembra que os gregos colocaram um cavalo, que era uma oferenda para os deuses, cheio de soldados, e os troianos levaram para dentro da cidade e passaram a ter problema. Tiveram a cidade invadida. O bot, né, que é aí do robot, né, a contração da palavra robô, que ele gera um software que se instala no seu equipamento e faz com que o seu computador faça parte de uma botnet, que é o quê? Seria uma rede de computadores zumbis que são usados para atacar muitas vezes remotamente outras instalações, né? E aí ele vai gerar um problema chamado DOS, né? Denied of System, né? No caso, você vai derrubar um serviço, né? E se for distribuído é DDoS, então. E o worm, que é o verme, né? O que é o verme? É um tipo de ameaça que vem para o seu sistema, ele se multiplica rapidamente. No caso aqui, ele contamina a rede e outros computadores, ele se infesta muito rapidamente e degrada o desempenho do sistema, tá certo? Diferentemente do vírus, muitas vezes questões exploram isso para o worm, o vírus precisa que o hospedeiro seja executado, que ele seja utilizado um programa entre a execução para ele contaminar o outro. O worm, uma vez ele contaminando o sistema, ele se autopropaga, né? Então ele é muito mais perigoso, tá certo? Então aqui nós temos as ameaças. Essas ameaças exploram o quê? Vulnerabilidades. Professor, exemplo de vulnerabilidade. Por exemplo, uma versão do sistema operacional desatualizada. Você recebe um pedido para atualizar o seu sistema, mas você não quer agora e tal.
Então aquela atualização ela corrige erros, ela fecha portas para ameaças e coisa do tipo. Então isso pode ser um problema. Defesas desabilitadas. Então, por exemplo, às vezes você mesmo desliga o seu antivírus, né? Você tira da execução, né, o seu firewall, por exemplo. Então isso pode ser um problema. A questão, por exemplo, de senhas default, o que é isso aí? Você compra uma câmera de segurança, você compra um roteador, você compra um firewall, você compra algum equipamento e ele vem com a senha de fábrica. Então os atacantes, eles têm o quê? Um banco de dados com informações. Então se ele descobre que ali você tem uma máquina de tal fabricante, ele sabe que existe uma senha default para aquela máquina ali. Então tem como checar e tentar passar, né? A questão do buffer overflow, que é quando você estoura a quantidade de dados que você originalmente iria entrar, e aí você pode digitar até um programa. Então, por exemplo, um número inteiro, eu vou digitar um número lá de 5 dígitos inteiro, só que eu não chequei. Então essa informação, o cara bota um script, bota um programa, coloca muito mais informações e eu jogo para dentro do meu sistema. Então isso depois ele dá um jeito de acessar e de executar aquele programa lá. Então o buffer overflow é parecido com injeção SQL. O que seria a injeção SQL aqui? Seria parecido, é um estouro de buffer, só que em cima do SQL. Então você pode executar comandos indevidos ou colocar para dentro conjuntos de comandos e instruções que você vai usar depois. Configurações incorretas, por exemplo, seria você de repente deixar de configurar corretamente ou na extensão total o que deveria fazer. Então são exemplos aqui de vulnerabilidades normalmente exploradas por essas ameaças. Professor, o que é que eu devo fazer? De que forma eu devo me portar? Existem as contramedidas. O que seria a contramedida? As defesas. Então, por exemplo, o antivírus, né? Todo mundo deve ter um antivírus. Um firewall, então o seu Windows aí, por exemplo, se você está usando, ele tem um firewall. Se você estiver usando um Linux, você pode ativar também. E você criar defesa, né? O sistema de detecção de invasão, o sistema de prevenção de invasão, então você vai montar esse tipo de coisa. O uso de redes privadas virtuais, as VPNs, né? Então você vai criar, por exemplo, só vou me comunicar da minha empresa com a filial usando um túnel, né, de segurança. Então esse tunelamento vai dizer, por exemplo, eu só vou receber conexão externa dos IPs de tal a tal, então eu amarro, eu vou usar uma criptografia tal, né, eu vou fazer assim. Então você combina e cria um túnel de segurança para se proteger. A ideia de log, né, você ativar e gerenciar esse seu log, né, você checar, verificar, você analisar, e isso aí você vai permitir encontrar, por exemplo, comportamentos anormais, tá certo? Então veja bem, aqui a VPN, por exemplo, e vários mecanismos desses aqui, utiliza a ideia de criptografia. Então essa criptografia você tem basicamente duas sistemáticas, dois métodos, né? A criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. A criptografia simétrica ela utiliza uma chave única. Então, por exemplo, eu quero criptografar alguma coisa, né, e vou mandar para alguém. Só que essa pessoa do outro lado tem que conhecer essa chave aqui. Então essa chave é comum, por isso simétrica. A chave que eu uso para criptografar do meu lado aqui, a pessoa que vai receber a mensagem criptografada vai ter que conhecer e usar a mesma chave do outro lado. Existem várias sistemáticas, né, vários mecanismos de criptografia simétrica, como o 10, o triplo 10, o IDEA, né, o AES, são vários métodos que você deve procurar ter uma ideia para poder utilizar nas suas provas, por exemplo, né, o RC4 e por exemplo. A criptografia assimétrica aqui, ela pode ser diferentemente da simétrica, ela usa duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Essa chave pública todo mundo sabe, então é como se fosse um número de telefone, por exemplo, tá certo? Só que a chave privada só eu devo conhecer. Então, por exemplo, se a gente está usando o Pix aí, então você tem uma chave que é pública. Qual é a sua chave? É o seu CPF, é o seu e-mail, é o seu telefone, por exemplo. Então alguém pergunta, qual é o seu Pix? É o meu telefone. Então você dá o número do telefone. Então é uma chave pública. Que quando eu quero mandar alguma coisa para você, eu vou usar essa chave que todos devem conhecer. Quem é que está gerenciando isso aí? O Banco Central. E os bancos, com esse sistema de Pix, usam essa ideia de chave pública. Só que a chave privada vai ser o quê? A sua senha no seu sistema do banco. Só eu sei. A sua você sabe, eu sei, cada um cuida do seu.
né? Então essa combinação dessas duas chaves garante então que a gente tenha a privacidade, a confidencialidade sendo garantida, né? Através do mecanismo da criptografia. Dois exemplos de criptografia assimétrica seria o EIGAMAL e o RSA. O RSA é o mais usado atualmente e tal, né? É importante aqui, essa 10, por exemplo, aqui, ela hoje não é mais recomendada, a RC4, alguns desses métodos aqui, o AES ainda é utilizado. Por quê? Porque foi quebrada essa criptografia, né? Então não é seguro, ainda há quem use e tal, mas se você utilizar para fins comerciais, para instalações e aplicações sérias, seu sistema vai ser considerado não seguro. Veja bem, ainda aqui na ideia de contramedida, nós podemos falar de assinatura digital, que a assinatura digital usa chaves, né? Então, por exemplo, eu vou assinar com a minha chave privada, alguém que vai receber uma mensagem que está endereçada para a sua chave pública vai saber que veio de mim. Eu não tenho como negar que eu mandei. Mas lá para abrir, a pessoa só vai abrir usando a sua chave privada, garantindo a confidencialidade, né? A assinatura digital vai se utilizar um certificado digital, né, que vai junto com esse processo de assinatura para que o receptor da mensagem possa checar. Para isso existe uma entidade certificadora que vai ser consultada para saber se esse meu certificado está ok. Então, é o cadeadozinho aí no seu site, né, do HTTPS aí para garantir segurança e a certificação do acesso. Veja bem, do ponto de vista da legalidade, né, nós temos aqui a legislação ordinária, a Constituição Federal, que garante, por exemplo, a confidencialidade das comunicações, o Marco Civil da Internet de 2014, como eu já coloquei anteriormente, a GDPR de 2016, que é a legislação específica para a segurança da informação na União Europeia, a LGPD de 2018, que dá vamos dizer assim, os ditames legais para a garantia da segurança da informação e proteção de dados, né? Ainda na questão da disponibilidade, na redundância, a gente vai falar de backup, né? O que seria o backup? Uma cópia de segurança, que empresas têm que ter uma política de backup, né? Esse backup, por sua vez, ele pode ser completo, quando eu copio tudo, ele pode ser diferencial e incremental, né? Que aí eu copio só quem foi alterado recentemente e a diferença em relação ao último backup que foi feito. Então são mecanismos aí que vão estar definidos na política de backup. Por exemplo, eu vou fazer um backup diário, eu vou fazer na sexta-feira um backup total, eu vou ter um backup mensal, eu vou ter backups anuais. Então você vai definindo mídia, como é que você checa, etc. Todas as amarrações aqui. Ainda nessa questão da redundância, a gente vai ter o quê? Redundância de link de rede. Quem só tem um link, deu problema no seu provedor, você vai ficar fora. Então vai perder, vai deixar de vender, vai deixar de funcionar, não vai ter disponibilidade dos seus sistemas. Redundância de servidores, então eu tenho um servidor reserva, né? Eu tenho como voltar a funcionar rapidamente, né? Esses servidores podem usar a técnica de RAID, que é você ter a questão de discos, onde eu espalho a informação e eu não tenho, vamos dizer assim, eu diminuo os riscos de ter perda de dados ou de ficar indisponível. E a ideia do espelhamento, que é, por exemplo, eu usar duas máquinas onde tudo que tem numa está na outra. Então, se deu problema numa máquina, ela tem uma reserva, tem um espelho do outro lado, né? Então, aqui seriam as contramedidas. Além disso, veja bem, na questão da autenticidade, eu tenho uma contramedida aqui que tem a ver com a história da autenticação, que eu posso usar o padrão tradicional de senha, de login, de cartão, de token, ou eu posso fazer uso de biometria. Hoje está muito comum, ó. Eu vou colocar meu rosto para poder autenticar, a minha voz, a minha digital, a minha íris, a minha mão. Então eu estou usando cada vez mais recursos de biometria para resolver essa questão. Veja, ainda aqui na questão da segurança da informação, eu tenho uma amarração com a ideia de política de segurança da informação, né? Então, as empresas hoje, cada vez mais, e depois da LGPD, você está sendo obrigado a ter uma política de segurança da informação, que se baseia em quê? No sistema de gestão de segurança da informação, né? E essa política, ela se baseia em normas,
como as normas da família ISO 27000, 27001 define o que é segurança da informação, 27002, por exemplo, define o que é que eu devo fazer para ter uma certificação, 27005 define, por exemplo, a questão da gestão de risco, né? E várias outras normas. Você tem aí mais de 50 normas da família 27000, né, ISO NBR, onde você tem para a instituição bancária, para quem trabalha, por exemplo, com provedor, para quem trabalha com educação, várias áreas estão definidas e contempladas aqui na questão das normas. E além disso, você tem normas próprias, né? Tem empresa que pode definir, por exemplo, aqui a questão de uma metodologia de desenvolvimento. Você vai para uma Microsoft, por exemplo, ela tem uma metodologia própria que minimizou os riscos associados à codificação, à programação, né? A questão do Secure Code, né? A questão da codificação segura. Então isso já está sendo contemplado dentro da metodologia de desenvolvimento de sistema. Onde é que está definido isso aqui? Na ideia de gestão de segurança da informação. Então quem desenvolve software vai se preocupar com isso. Da mesma forma, nós temos os manuais de boas práticas, né? Como o COBIT, como o ITIL, onde hoje é importante aí você casar a questão das normas ISO, NBR e tal, com o COBIT e o ITIL para poder montar o seu regramento específico de segurança da informação. E aí, veja bem, você vai gerar uma política de segurança da informação que é composta por vários documentos. Por exemplo, um plano de continuidade de negócio, deu problema, o que é que eu tenho que fazer? De que forma eu vou me postar em relação a isso? Um plano de recuperação, então o documento onde eu descrevo os procedimentos de recuperação. Um plano de contingência, como é que eu vou, por exemplo, acontecer um imprevisto, acontecer um problema, eu vou agir de que forma? Né? Como é que eu vou agir para restaurar? Então, eu vou usar um servidor backup que está em algum lugar, eu vou ter um plano de gestão de risco, vai me dizer o que é que eu devo fazer e tal. Então, veja, aqui você fecha então com a ideia de auditoria. Professor, para que precisa de auditoria? Bem, a auditoria muitas vezes é uma imposição legal. Ela muitas vezes precisa ser feita, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, órgãos fiscalizadores, eles vão gerar, vão fazer auditorias. Essa auditoria, ela é uma checagem para ver se um sistema, por exemplo, está fazendo o que devia fazer, se os dados estão corretos, né? Se o processamento foi bem feito, se uma licitação foi bem feita, né? Se o custo é legal, se aquele equipamento era necessário, se aquela quantidade de pessoas. Então você vai checar, vai analisar a política de segurança da informação, a gestão de segurança, vai utilizar, por exemplo, a avaliação da política de backup. Então tudo isso são coisas que são checadas num processo de auditoria. Além disso, tem a questão de ordem legal. Por exemplo, um crime que aconteceu, houve um desvio de recursos, por exemplo, no Banco do Brasil. Como é que vai fazer? Então vai checar. Então vai entrar a Polícia Federal, auditores, etc., vão coletar informações, evidências, vão fazer um planejamento, vão gerar um relatório dessa auditoria para ser analisado, dizendo que de fato houve, né? E essa auditoria ela pode ser interna. Normalmente empresas estruturadas têm uma auditoria interna que faz esse trabalho prévio, rotineiramente, com pessoas que são empregados da empresa e que trabalham de janeiro a dezembro para cumprir seu papel, né? Ela pode ser externa quando anualmente, semestralmente, bianualmente vem alguém para fazer uma fiscalização, auditoria. Ou ela pode ser combinada, porque alguém da externa pode usar já um trabalho prévio de alguém da auditoria interna. Muitas vezes a auditoria interna apontou indícios que aí é chamado uma auditoria externa para fazer. Então, basicamente, são esses os conceitos associados à segurança da informação e que eu espero que você tenha entendido, tenha sido útil. Queria que você nos ajudasse, se inscreva no canal, divulgue aí esse trabalho para quem tem que estudar esse tema e faça com que o nosso projeto possa avançar. No mais, um grande abraço e até a próxima.